Muito bem, dando sequência e encerramento, né? Hoje nós estamos encerrando a série Deus Valoriza os Relacionamentos. Foram 40 mensagens, só para você saber. Hoje nós estamos encerrando com 40 mensagens desta série Deus Valoriza os Relacionamentos. Então, se você depois quiser rever, é só você voltar lá e você vai entender legal, só você contar aí de trás para frente. Mas são 40 mensagens, 40 reflexões que Deus nos deu nessas últimas semanas, né? E quase 2 meses aí seguidos. Então é muito bom a gente poder desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nesta manhã eu gostaria de fazer uma breve revisão com você a respeito de tudo que nós, ou algumas coisas que nós pensamos e vivenciamos esses dias aqui, dentro daquilo que a gente precisa ter como prioridade. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que Ele nos criou conforme a sua própria existência e pessoa, Deus está nos mostrando que Ele é um ser relacional, que Ele é vivo, que Ele existe, obviamente, para nós que decidimos crer em Deus através das Escrituras Sagradas, viu, gente? É muito importante a gente sempre rever isso. Eu decidi crer em Deus, crer em Jesus, viver a vida cristã através das Escrituras Sagradas. Porque tem gente que quer ser cristão por uma filosofia da pessoa de Jesus. Jesus Cristo, ele é um cara legal, uma cabeça pensante, talvez reconhecidamente um dos homens mais sábios para nós, o mais sábio, mas para aqueles que gostam de entendê-lo e de estudá-lo à luz de uma perspectiva filosófica, social, né? Então ele pode ser um homem, uma cabeça pensante, um gênio, um cara com ideias revolucionárias, um homem de sabedoria inigualável nos seus relacionamentos interpessoais, um homem de exemplo, um criador de histórias, um autor, né? Então você olha isso e fala assim, poxa, eu quero ser cristão, mas é um cristão no sentido de imitar um homem, ok, é uma opção. O outro crê em Deus porque Deus é Deus, então tem que existir um Deus. Eu me vejo tão finito, limitado, que eu prefiro entender que eu sou uma criatura, realmente eu sou uma criatura. Independente de que esta criatura, né, tenha vindo de uma evolução a partir de um movimento, de um mover, de uma explosão cósmica ou não importa, mas existe um ser superior, existe algo superior e este algo superior eu chamo de Deus, então eu creio em Deus. Ok. Gente, tudo isso chama-se fé. Fé não é só fé em Jesus, fé na Bíblia. As pessoas confundem. Fé é crer. Eu creio. Tem gente que crê que Deus não existe, que nada existe. Cada um pensa de um jeito, estuda, avalia, enfim. E nós precisamos respeitar, porque ao respeitarmos e não julgarmos as pessoas, nós estamos praticando o que Jesus mandou, que é não julgueis para que não sejais julgados. Então, tudo isso que eu estou fazendo, esta introdução aqui para você, é para reafirmar mais uma vez, de tantas outras que já o fiz, e tenho certeza que o farei novamente, que nós, digo nós, a partir de mim e a partir, espero, de você. Nós decidimos crer em Deus, nós decidimos crer em Jesus, nós decidimos crer na salvação, naquilo que a palavra de Deus nos orienta, por meio das Escrituras Sagradas. Então, se nós somos crentes em Deus, nós o somos pela palavra de Deus, por aquilo que Deus diz na sua palavra. Dito isto, os princípios que Deus estabelece desde a criação são fundamentais para nós, para que vivamos a nossa vida cristã, não baseados em regras, preceitos, doutrinas, instituições humanas e religiosas.
é fundamental para que nós vivamos segundo o mandamento, a orientação, a direção de Deus. Então, Deus, quando nos criou, como eu disse, Ele nos criou para desenvolver, para ter conosco um relacionamento. Este relacionamento é um relacionamento pautado na intimidade, não é um relacionamento pautado numa versão social, né, do nosso convívio superficial com aqueles que estão ao nosso redor. Não. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Deus estabeleceu na minha vida, um propósito, o propósito de estarmos com Ele, o propósito de nos relacionarmos com Ele. Dito isto, a Bíblia nos mostra que Ele vinha todo final de tarde para estar com Adão e Eva neste relacionamento diário e que propunha a profundidade, propunha o crescimento na intimidade. O homem se rebelou contra Deus, pecou contra Deus, desobedeceu a sua ordem, o seu mandamento, a sua palavra, e tomou para si agora a própria condenação. E não é Deus que condenou o homem se condenou, o homem trouxe para si o juízo de Deus, a condenação, quando o homem se rebelou contra Deus. Olha que interessante. Porque a gente fica pensando assim, mas então Deus criou o homem para a condenação, Deus criou o homem para a destruição, Deus criou o homem para o inferno. Já falamos sobre isso aqui, mas não custa repetir. Primeiro, o inferno não foi criado para o homem, foi criado para Lucifer e os anjos que se rebelaram contra Deus. Segundo, o que Deus criou para o homem foi o jardim do Éden. Terceiro, Deus não criou o homem para a condenação, Deus criou o homem para a eternidade. Daí, nós, com todas as questões de capacidade intelectual, de desenvolvimento científico e todos os outros pontos, não aceitamos a morte, não conseguimos conviver bem com a morte, porque nós, na nossa natureza, não fomos criados para morrer. Por outro lado, a partir do momento que nós pecamos, quebramos, desobedecemos, nos rebelamos contra a autoridade da palavra de Deus, nos tornamos agora pecadores, possuídos pelo pecado. Veja, foi estabelecida na nossa genética, no nosso DNA, o pecado. E é por isso que você e eu já nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores. Nós já nascemos pecadores e com o tempo nós nos tornamos responsáveis pelos nossos pecados, porque passamos a ter consciência e passamos a ter a decisão de pecar, de transgredir para satisfazer os nossos instintos carnais. É por isso que as crianças estão salvas. É por isso que as crianças, apesar de nascerem com uma natureza pecaminosa, elas estão salvas. Vocês que chegaram mais cedo aqui, viram a minha netinha, a Aurinha, aqui no meu colo. Então ela é uma criança, ela não sabe falar, ela é inocente na sua essência de ser. Se ela for crescendo, vai chegar uma hora do seu crescimento, na sua vida, que ela vai manifestar esta natureza. E neste momento ela precisa então conhecer a palavra de Deus, que oferece a ela, como oferece a você e a mim, a possibilidade, a oportunidade, oferece a você e a mim a graça, a misericórdia, a bondade, para que sejamos libertos da natureza pecaminosa, libertados do pecado. Gente, é isto. Quando o apóstolo Paulo fala assim em Romanos 7, 19 e 20, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ora, diz ele, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado escraviza o homem, o pecado domina o homem, o pecado faz com que o homem, ainda que intelectualmente, racionalmente, sabendo que não deve fazer o que está fazendo porque é mal, ainda assim ele se torna escravo, prisioneiro do pecado. É por isso que Jesus falou, é do coração que procedem estas coisas. É por isso que Jesus falou,
A boca fala do que o coração está cheio. É por isso que eu disse ontem que muitos de nós temos muito mais euforia, muito mais empolgação, muito mais assim excitação. Ficamos assim quando falamos do nosso passado pecaminoso, como se isso fosse uma coisa gloriosa. Isso deveria ser uma coisa vergonhosa. Nós não deveríamos somente nos arrepender dos nossos pecados. Nós deveríamos ter vergonha do nosso pecado, porque pecado, além de matar a nossa vida espiritual, pecado envergonha, entristece a Deus e ao Evangelho, ao ponto de Jesus falar: ai daqueles que estão trazendo escândalo para o Evangelho. Então você e eu precisamos entender que Jesus, ele no seu poder, na manifestação da sua glória, ele enviou a salvação, ele trouxe, ele veio, ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é Jesus. Lhe colocar este nome nele, este nome lhe foi dado. Jesus significa, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é aquele que nos liberta, que nos transforma. Ele é aquele que faz em nós novas todas as coisas. Ele é aquele que em todo tempo manifesta nas nossas vidas o seu poder, a sua glória, a sua paz, a sua salvação. E ele troca, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Deus, como ele valoriza os relacionamentos, ele troca nossa natureza. Entenda? Jesus, quando veio a este mundo, ele não veio somente nos salvar, no sentido da condenação, não. Ele veio nos salvar do que nos condena. Gente, Deus sendo um Deus poderoso, amoroso, Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, raciocina comigo, é bom, põe os neurônios para funcionar, que diz que quanto mais você trabalha a mente, mais ela renova. Então vamos lá. Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. Você pode entender racionalmente 1 mais 1 é igual a 2. Que Deus tem o pecado habitando nele? Dá para a gente conceber isso? Você passa pela sua cabeça que Deus é yin yang? Essa filosofia, essa ideia, esse conceito? Então o bem está dentro do mal e o mal está dentro do bem, e os dois estão ali, lá, e é o equilíbrio. Que equilíbrio? É o desequilíbrio. Deus é santo. E ele nos criou a sua imagem e semelhança, diz o apóstolo Pedro, para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nos tornamos filhos do diabo quando nos rebelamos, quando desobedecemos, quando transgredimos a palavra de Deus. Deus não desistiu de nós e enviou seu Filho Jesus para nos libertar do pecado, nos dar uma nova natureza. Está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, nós fomos feitos agora participantes da natureza divina, natureza de Deus. É aquele projeto lá de trás, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Quando nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos deu a sua natureza, nos deu o livre-arbítrio. E aí nós, como eu disse aqui, rejeitamos a palavra dele. Então nós trouxemos sobre nós o pecado, nós trouxemos sobre nós a condenação, não foi Deus. Agora Deus envia o seu Filho Jesus, porque ele é Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele envia a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. João viu a Jesus que vinha andando em sua direção para por João ser batizado nas águas, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você há de convir comigo que o pecado continua ao nosso redor. O pecado que tão de perto nos rodeia, o diabo que anda ao nosso redor procurando a quem possa tragar. Ou seja, aonde está o cumprimento da promessa, da profecia de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de que ele é Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados, quando ele tira o pecado da sua e da minha vida.
Quando ele tira o pecado de dentro de nós. Ele arranca o pecado de dentro de nós mediante a sua morte na cruz. Jesus, quando morre naquela cruz, ele morre a sua, a minha, a nossa morte. Ele nos faz morrer com ele. Ele nos liberta do pecado. E diz o apóstolo, diz o discípulo, diz o amado João, o João que andou com Jesus, não o João Batista que foi decapitado porque disse para aquele rei que ele estava vivendo em adultério. Não, o João, o apóstolo João, discípulo João, ele disse assim, olha, este Jesus, ele nos fez, ele nos escolheu e ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então você e eu agora somos filhos de Deus. Filhos de Deus para quê? Para nos relacionarmos com Deus. Deus não quer que você e eu vivamos com tradições humanas, com tradições religiosas, por melhores que elas sejam, no quesito do relacionamento com Deus, gente, porque tem tradição, apesar da crítica de Jesus em relação aos fariseus, aos mestres da lei, que lavavam os pratos, os copos para as refeições e também suas mãos. Apesar desta crítica de Jesus relacionada com o interior deles, não tem nada a ver com a crítica em lavar as mãos. Jesus estava fazendo uma comparação. Vocês lavam o exterior, mas o interior de vocês está podre, está sujo. Essa é a questão. Então existem tradições, existem coisas que nós temos que são muito boas. Por exemplo, você lavar as mãos é fundamental. Você lavar os seus utensílios de alimento é fundamental. Veja bem, não há mal nenhum em ser organizado, em ser limpo, em manter as coisas bem ordenadas. A gente não pode extremar e fazer com que isso nos faça mal. Tem que ter equilíbrio, ok. Mas veja bem, nada disto, nenhuma tradição, por mais religiosa, por mais aparentemente espiritual que seja, pode nos fazer filhos de Deus. Somente Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, nos transforma, nos faz filhos dele. Como filhos dele, insisto, ele quer que nós nos relacionemos com ele. Depois deste relacionamento com ele, que o tema de hoje é valorize o que Deus valoriza. Então eu vou abordar com você alguns pontos importantes do que Deus valoriza nos relacionamentos. Deus quer que você e eu nos relacionemos com ele para que nós possamos ter um relacionamento saudável com o nosso próximo. A base, o fundamento, não é você ter uma intimidade com Deus que isole você e coloque você numa posição, num pedestal, num estribo, que seja um lugar melhor do que o que os outros estão. Ao contrário, quanto mais espiritual você for, mais você vai se envolver com os pecadores, para anunciar-lhes o Evangelho, as boas novas, a palavra de Deus que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Para anunciar o Filho amado de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que nos salva dos seus pecados, Jesus. Para anunciar que Ele, o nosso Pai amoroso, tem nos dado a cada dia uma nova vida, um novo coração, uma nova natureza. Gente, isso é fundamento da vida cristã. Quanto mais nós tivermos a nossa vida firmada, baseada na palavra de Deus, mais firmes nós estaremos contra as astutas ciladas do diabo. Mais firmes, mais fortes nós vamos permanecer contra o nosso inimigo, porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa briga não é contra os homens, não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades das regiões celestiais. E lá nas regiões celestiais, Deus já nos deu a autoridade para vencermos, para destruirmos, para aniquilarmos toda a força do mal, porque Ele, Jesus, já venceu todos os nossos inimigos lá na cruz. Ele destruiu o pecado, ele aniquilou a Satanás, ele destruiu todos os nossos inimigos para nos dar vida e vida abundante. Então você se relaciona com Deus em intimidade para que agora você possa se relacionar com o seu próximo. E obviamente o próximo mais próximo nosso, para aqueles que são casados, é o cônjuge. Para aqueles que são solteiros, são os pais, são os irmãos. Para aqueles que estão envolvidos com as pessoas, para aqueles que estão envolvidos com o ministério, para aqueles que estão envolvidos com a sociedade,
Quanto mais próximo você estiver de alguém, mais você vai desenvolver e manifestar essa proximidade da sua relação com Deus. Olha que interessante. Dizer que eu tenho intimidade com Deus, relacionamento com Deus, e não tenho com meu cônjuge, é uma hipocrisia. É um erro terrível. Por isso, gente, que você vê que muitos pastores, muitos líderes, eu vou falar de pastor, gente, porque eu não vou ficar falando de outras lideranças, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando de pastor a partir da função de liderança que eu ainda exerço, que eu estou exercendo. Pode ser que um dia eu deixe de ser pastor e continue sendo cristão, que é uma confusão que as pessoas fazem. Nossa, mas aí é pecado, isso é uma besteirol. Gente, eu não faço o que faço, não sou o que sou, porque eu tenho função, porque eu tenho responsabilidade ministerial. Eu faço o que faço, sou o que sou, busco ser o que sou, como cristão. Eu nunca vou querer fazer alguma coisa, ser alguma coisa, me portar de uma forma por causa da minha função. Não, é por causa da minha vida cristã. Cristianismo, o que vale para mim, o que importa para mim é isso. Enquanto eu puder, a minha vida tem que ser para a glória de Deus. E se não puder, que Deus me leve, que Deus me chame. Porque não tem outro sentido de vida. Agora, você dizer para mim que você é cristão, que você é cristã, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, e você não vive na intimidade com seu marido, com a sua esposa, que você não dá a vida por ele, que você não honra como você honra a Deus, porque olha só, gente, o princípio está estabelecido. As pessoas procuram, o que eu faço para ter um casamento abençoado? Obedeça a Bíblia. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja e dê a vida por ela. Ame seu marido e honre seu marido em autoridade, em submissão, estando debaixo da orientação, da liderança dele, como Deus estabeleceu. É simples assim, óbvio. Agora as pessoas estão querendo o quê? Mágica? É uma confusão, é gente que precisa nascer de novo, tá? Tem gente com tanta confusão na vida que precisa reavaliar sua experiência de novo nascimento. Aí fica tentando, eu já falei isso aqui sem querer chamar ninguém de nada, mas você dá alpiste para o urubu só come carne podre, meu filho, é natureza. Se a sua natureza é pecaminosa, não adianta você ter pastor, não adianta você ter padre, não adianta você ter bispo, não adianta você ter nenhum papa, não adianta você ter nem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem aqui, fica aí te convencendo, é aqui que está lá em Gálatas. O Espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito, estes dois opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Para de cansar o Espírito Santo, meu irmão. Para de cansar os outros, vai nascer de novo. Você tem que nascer de novo, ter uma natureza nova, ser livre do pecado. Com a natureza divina, com a natureza de Deus, você e eu nos tornamos obedientes, tornamos pessoas submissas a Deus e a sua palavra. Aí quando o Evangelho fala assim, ama a sua esposa, dá a vida por ela, ela às vezes não merece, né? Aqui está fazendo Jesus. Podia dar um hashtag partiu nessa mulher, leva, Senhor, porque a mulher do outro é melhor. Me arruma uma mulher igual aquela daquele amigo meu. Eu falei sobre isso ontem. Todas as vezes que você achar que o cônjuge do outro, ou que o sexo oposto ao da sua esposa, que a sua mulher não é tão admirável, que você não admira, meu irmão, você já está vivendo uma situação de pecado. E deixa eu dar uma notícia para vocês, gente. Antes, na lei, o adultério era físico. Depois de Jesus, o adultério está aqui, ó. Quando você intentar uma mulher no seu coração, saiba que você já pecou com ela. Então abra os seus olhinhos espirituais e seja sábio o suficiente para não dar lugar ao diabo. E você também, mulher, que a mulherada, meu filho, hoje em dia está liberta, está igualzinho, os mesmos direitos. Tem uns homens que são bobos demais, eles acham que eles são caras. Depois aparece mugindo e aí fica revoltado. Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Não se iluda. Deixa eu dar uma notícia para você. Isso é muito sério que eu estou falando. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos amar o nosso cônjuge como Deus nos amou. Que nós devemos, você e eu, homens, cuidar da nossa casa com prioridade. Deixa eu dar uma notícia para você que eu aprendi há 30 anos atrás. Perca tudo, mas não perca sua família. Perca tudo, mas não perca sua família. E deixa eu dar outra notícia para você. Os filhos não são prioridade no nosso casamento, prioridade é o nosso cônjuge, porque os filhos são herança do Senhor, vem dele para nós, para que nós os...
Capacitemos para que nós possamos cuidar deles, abençoá-los, formá-los para que eles sejam lançados como flechas nas mãos do valente. Os filhos são flechas, os filhos vão. Quem fica somos você e eu. Quem fica é o casal. Síndrome do ninho vazio. Os filhos foram embora e o casamento está desestruturado. Sabe por quê? Porque você não cuidou do seu casamento, você cuidou da sua família. Muito bem, joia, fez você muito bem, uma atitude muito altruísta, muito linda, muito maravilhosa, mas nós não temos o nosso casamento firmado na educação, criação e formação dos nossos filhos. Nós temos o nosso casamento firmado, estabelecido na relação conjugal. Por isso que não pode existir síndrome do ninho vazio. Quando os filhos vão, eles vão como bênção, eles vão com a alegria que nós temos de ter cumprido o nosso propósito, de ensiná-los quando criança, no caminho em que eles devem andar, crendo que ainda quando crescerem e estiverem velhos, deste caminho não se desviarão. A partir daí, a partir de que você criou, ensinou, a responsabilidade é dele. Por isso não sofra pelas ações, reações, atitudes dos seus filhos, no sentido de que eles estão se rebelando contra Deus. Se estão se rebelando contra Deus, não estou falando de ficar triste, de sofrer no sentido de ver o filho sofrer, não. Isso aí a gente sofre, é óbvio. Eu estou dizendo de trazer culpa. Tem gente que traz culpa. Aí fica com a consciência culpada. O que eu fiz de errado? Eu tenho uma experiência há muitos anos atrás, que eu já estou com 30 anos de ministério. Há muitos anos atrás eu perguntei para um filho, porque o pai me procurou, a mãe desesperados, o que nós erramos, fazendo todo um checklist, né? O que nós fizemos, o que nós erramos? Aí eu procurei o filho, fui lá atrás do filho, falei, rapaz, senta aqui. Cara, me conta aqui, eu conheço você desde quando você nasceu. Aí fui, e aí, cara, o que seus pais erraram? Ele sabe assim, nada, não errei nada, eu estou fazendo o que eu quero, só isso. Gente, para de se culpar, você não tem que se culpar, entenda isso, por favor, você tem que ensinar. Agora, deixa eu dar uma notícia para você, homem e mulher, não existe palavras, não existe discurso, não existe nada que fale mais alto do que a sua vida conjugal para os seus filhos. Não existe nada, esqueça, que deixe que seus filhos se sintam mais seguros e amados e protegidos do que você e seu esposo, do que você e sua esposa estarem se amando, se protegendo. Escute isto, por favor. Eu já estou com 2 filhas casadas, já sou avô de uma e a outra chega em outubro. Já andei um pouquinho, estou com 35 anos de casado agora, dia 21 de setembro. Escute isto. É retorno prático da Daniela, da Camila, começando aqui na minha casa. O que mais trouxe, o que mais deu segurança para vocês? A unidade, o carinho, o afeto, o cuidado, o amor, a proteção que vocês têm um para com o outro. São palavras das nossas filhas. Por quê? Porque isto traz segurança. Então, se você quer uma família abençoada, você precisa investir no seu casamento, investir na sua vida conjugal, investir no seu relacionamento conjugal e, se necessário, sim, abra mão de tudo, abra mão do seu emprego, abra mão da sua promoção, abra mão da sua riqueza, abra mão dos seus negócios, abra mão, porque daqui a pouco você vai ser um homem, uma mulher muito bem sucedido profissionalmente e fracassado no seu lar, no seu casamento. E aí você vai para o segundo, você vai para o terceiro, você vai para o quarto e para nenhum, porque você já não aguenta mais ir para o próximo. Sendo que se você tivesse investido corretamente naquele primeiro, você nunca teria sido uma pessoa fracassada. Portanto, eu insisto, tantas quantas vezes forem necessárias, porque eu amo você. Cuide, invista, perca tudo, mas não perca seu casamento. Relacionamento com Deus de intimidade. É assim, ó, mãozinha assim. Pastor Casalberto que ensina pra gente. Relacionamento com Deus. O próximo, relacionamento com o cônjuge. Não existe relacionamento na vertical que não transmita, que não frutifique na horizontal. Primeiro com Deus, depois com o próximo.
o próximo mais próximo, para os que são casados, para o nosso cônjuge. Depois com os filhos, a família. Para você que é solteiro, o seu segundo é a família, são os pais. É o relacionamento que você tem com a sua casa. Depois é você entender que você é, acima de tudo, uma pessoa que tem na sociedade uma responsabilidade. Tem muita gente que discorda disso aqui e eu não discuto, né? Porque eu decidi que na prática isso aqui é o que funciona. Depois é a sua vida profissional, sua vida social, e depois a sua vida ministerial. Infelizmente tem muito pastor que inverte isso, e tem a sua vida com Deus, e depois a sua vida ministerial. E aí a esposa e os filhos ficam em segundo plano. A esposa e os filhos, eles sofrem demais, porque as pessoas acham que pastor é empregado. Elas têm um conceito de que elas entregam dízimos e ofertas na igreja, que o pastor se torna um empregado delas, que a família, a esposa e as filhas ou os filhos são subservientes, são pessoas que não merecem, né, da parte do pastor o mesmo tratamento e a mesma dedicação. Então deixa eu dar uma notícia para você: na minha casa eu sou mais paciente com a Áurea do que com qualquer outra pessoa, depois com as minhas filhas. Se eu tenho que esperar, se eu tenho que servir, se eu tenho que me dedicar, se eu tenho que abrir mão de qualquer coisa, primeiro eu faço por elas, depois por vocês. Desculpa se você vai ficar frustrado com isso, mas eu estou dizendo para você: primeiro Deus, depois dele, da minha relação com ele, por quem eu abro mão de tudo e de todos. Depois disto é a Áurea, não são as meninas. Depois disto são as meninas. Depois disso, as meninas. Depois disto, são as minhas ovelhas, a minha família, todo mundo aí entra, o pacote completo. Gente, Deus valoriza relacionamentos. Relacionamento com Deus implica necessário e obrigatoriamente em que eu tenha um relacionamento saudável com o meu cônjuge. Relacionamento saudável com o meu cônjuge implica que eu terei um relacionamento saudável com os meus filhos. É natural. Porque os filhos, como eu disse aqui, não vou repetir, eles manifestam, eles são um reflexo do relacionamento conjugal. Ah, pastor, mas como você mesmo disse que tem jeito, mas aí é uma decisão do filho. Quando ele resolve se rebelar e viver a vida ímpia dele, isso é problema dele, Deus vai acertar com ele. Agora deixa eu dar uma notícia para você maravilhosa. Nenhum dos nossos filhos serão para a perdição. Todos os nossos filhos serão benditos e discípulos do Senhor, porque eles estão debaixo de uma promessa. Então, ainda que os seus filhos não estejam conforme a palavra de Deus diz que eles deveriam estar, não desista, não desanime. Ore por eles, entregue-os àquele a quem eles pertencem, entregue-os àquele que os deu a você. Raciocina, mente, neurônios, pensemos. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Então, quem é que nos deu os nossos filhos? Quem deu? Quem nos presenteou com os nossos filhos? Ele, o Pai. Se você está preocupado com os seus filhos, lance sobre ele, sobre Jesus, a sua ansiedade e entregue os seus filhos para ele. Diga assim: Senhor, este filho aqui, esse que está agindo com rebeldia, que está agindo fora da tua palavra, que foi ensinado na verdade, que teve o exemplo não das minhas palavras, mas da minha vida, ele está se rebelando contra ti. Então eu vou entregar ele para o Senhor. Toma ele aqui, ó. Entrega para Deus. Não é dele, não foi ele que deu. Entrega para ele e fala: Senhor, ó, eu ensinei, eu disciplinei, eu amei, eu protegi, eu guardei, são teus e eu entrego a ti. A obra é dele, o poder é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, a manifestação de libertação, de vida nova, vem dele. Entrega para ele e ele vai fazer maravilhas, ele vai fazer coisas novas e tremendas. Lembre-se, relacionamento com Deus. Deus valoriza os relacionamentos, Deus nos criou para relacionarmos com Ele. Relacionamento com o cônjuge, pautado no amor, o amor sacrificial, o amor que abre mão de si mesmo, o amor que não é egoísta, que não é egocêntrico, o amor que sabe que em todo tempo mais vale
Mais vale edificar a casa do que qualquer outra coisa. O amor que sabe que os filhos devem vir antes de qualquer prioridade, de qualquer projeto, de qualquer sonho nosso, obviamente depois do cônjuge. Casamento, relacionamento com a sociedade, relacionamento com o nosso testemunho público de cristãos, não é de ministério. Ministério é depois, ministério é consequência. Ministério é consequência, gente. Você tem uma vida não perfeita. Pessoal, vocês que me conhecem, a maioria de vocês aqui já me conhecem há muitos anos. Eu não tenho vida perfeita, eu não tenho mimimi. Não, a minha vida é uma vida normal, igualzinha à sua, gente. Todo dia, olha, hoje eu vou acabar essa live aqui, eu já tenho reunião para tratar de assuntos de problemas. Todo dia na minha vida é assim. Aí à tarde mais, todo dia. Se eu vou ficar doido, agora, deixa eu falar com você. Fico sim, chateado, nervoso, irado, indignado, me sinto injustiçado, meus sentimentos nem sempre são os melhores. Mas que besteira, eu não tenho que esconder isso de ninguém, eu sou humano, eu sou finito, eu sou limitado, mas uma coisa eu sei, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Cristo vive a vida dele em mim. Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. E eu me dispus, não só com a minha boca, não só com a minha mente, mas com todo o meu ser, espírito, alma e corpo, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com tudo que existe na minha existência, eu decidi que eu quero viver para a glória de Deus. Sendo assim, eu falo com ele, a obra que tu começaste, tu mesmo, tu és o único que pode aperfeiçoá-la. Por isso, mais uma vez eu te peço nesta manhã, entrega o teu caminho ao Senhor. Confesse a Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Gente, ninguém é infalível, ninguém é perfeito. Todos nós estamos em aperfeiçoamento. Entregue a sua vida a Ele, renda-se a Ele. E se porventura, nesta caminhada, você vivenciar alguns fracassos, saiba que isto é absolutamente aceitável. Não vou nem chamar de normal para você não usar a palavra normal. Aceitável. Sabe por que é aceitável? Porque você pode simplesmente dizer a você mesmo: eu sei que Ele é quem está operando em mim, tanto o seu querer quanto o seu realizar. Por isso, a boa, agradável e perfeita vontade dele será cumprida na minha vida. Tão somente lembre-se de oferecer-se a si mesmo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga sobre você a paz, a alegria, a bênção dele, e que em todo tempo você se disponha a buscar e a permanecer firme na palavra do Senhor. Semana que vem, nós começamos uma nova série baseada no livro Mandamentos Recíprocos, do pastor Carlos Alberto Bezerra. Então, se você quiser acompanhar pelo livro, você pode adquiri-lo na internet. Apesar de tê-lo fisicamente, eu já comprei o meu pelo Amazon para tê-lo no Kindle e nos outros equipamentos eletrônicos. Então, se você deseja, compre. Sugiro a você que compre, tenha um livro abençoador. Semana que vem vai ser um tempo maravilhoso. A gente vai começar a nossa live tendo um tempinho também de adoração, de louvor. Então vai ser uma coisa diferente, uma coisa nova, e eu quero que você possa desfrutar disso de maneira muito especial. Quero orar com você agora, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor traga a graça dele e o poder dele sobre a sua vida de maneira plena e abundante. Esta é a expectativa do meu coração, que você tenha um final de semana maravilhoso, abençoadíssimo, lembrando sempre que domingo agora, pela manhã, nossa reunião virtual, e domingo à noite, também virtual. Porém, nós teremos a ceia do Senhor ministrada pelo pastor Márcio. Marcinho vai estar ministrando a ceia lá virtualmente. Então, você que deseja participar, prepare na sua casa um cálicezinho, prepare na sua casa o seu pão
e a gente vai oferecer, vai abençoar vocês aí sobre a sua casa, sobre a sua vida, né? A bênção do Senhor. O nome do livro é Mandamentos Recíprocos, Alex. Está no Amazon, dá para você achar aí. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela bênção sempre derramada sobre a minha vida. Muita saudade dessa turma. Ana Cláudia, Eduardo. Ai, eu vou orar com você agora para que Deus passe rapidamente esta pandemia, gente. Para nós podermos nos encontrar, celebrar. Ei, gente, eu estou com muita expectativa do que Deus vai fazer na congregação dos santos daqui uns dias, quando nós estivermos juntos. Vamos orar então? Pai amoroso, Tu és Deus de bondade, de misericórdia, de paz. Queremos render-te graças pelos ensinamentos, pelas ministrações, por esta série que tanto nos abençoou, tanto nos edificou. Assim também, Pai, colocamos diante de Ti nossa vida, nossa família, nossa casa, a nossa nação, a nossa terra, Deus, clamando por misericórdia, por socorro e pedindo a cura, a manifestação da cura e do Teu poder sobre nós. Assim, Pai, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, porque reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, todo poder vem de Ti. E apesar de não entendermos, sabemos que todas as coisas estão debaixo do Teu controle, assim diz a Tua palavra. Nada acontece sem a Tua permissão e sem o Teu controle. Nenhuma folha cai de uma árvore. E nós cremos na Tua palavra. Por isso, por crermos na Tua palavra, nós clamamos a Ti. Tem misericórdia da nossa terra. Sara a nossa terra, Pai. Assim eu abençoo meus irmãos, minhas irmãs nesse dia, aqueles por quem temos orado, aqueles por quem nós citamos aqui nesta manhã, que precisam das nossas orações, nós o fazemos agora, clamando a Ti pela manifestação do Teu poder, da Tua glória e da cura sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, mais uma vez, como eu disse, obrigado pelo carinho de vocês. Até domingo, às 9h30 da manhã. Você que ainda não é inscrito no YouTube, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Acompanhe o nosso culto, a nossa transmissão pelo YouTube, que tem uma qualidade melhor, né, de transmissão. E domingo, 9h30 da manhã, eu estarei com você. E depois, no domingo, às 7h30 da noite, às 19h30, como eu já disse aqui, o Marcinho vai ministrar a palavra, vai servir, vai abençoar, compartilhar com você a ceia do Senhor. E em breve estaremos todos juntos, um abençoado, bendito final de semana para a sua vida. Obrigado, Cíntia, pelo carinho. E a gente está juntos, né? É a misericórdia, a bondade dele. E você que pode, também escreva lá, manifeste, publique lá no Instagram, no Face, nas redes sociais aí, diz que é bom fazer isso aí, não sei por que é bom não, mas diz que é bom. Então publique lá, para a gente poder cada dia mais aumentar e divulgar aquilo que Deus tem nos dado. Até segunda-feira ou até domingo, se Deus quiser.